Olá, meus queridos! No vídeo que está vindo aqui, nós vamos tentar identificar. Escuta, será que o meu namorado, ele fica olhando para outras mulheres por maldade ou é paranoia minha? Como que eu consigo chegar em alguns critérios para saber se ele de fato olha ou se é paranoia minha? Vamos acompanhar? E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, onde a gente vai se aprofundar nas particularidades, né, dessa sua situação que te angustia. E você não vai entrar na fila de espera das gravações gratuitas, que são essas que vão ao ar aqui no YouTube. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Oi André, boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelos seus vídeos que têm me ajudado muito a mudar minha perspectiva em relação a relacionamentos. Muito obrigado, minha querida. Fico feliz, porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos furados porque a nossa percepção, o conceito que a gente tem de relacionamento já está errado. Mas eu preciso de uma ajuda para entender se o que acontece comigo é paranoia ou realidade. Eu namoro há 2 anos e ele tem um costume que me chateia muito e faz minha autoestima, que já não é muito alta assim, ficar lá embaixo. É a mania de olhar para outras mulheres. Já brigamos várias vezes por isso, já conversamos, já pedi para ele mudar e realmente ele deu uma melhorada. Mas isso ainda acontece, não com tanta frequência, mas acontece. Ele diz que é coisa da minha cabeça e que ele olha sem maldade nenhuma. Diz também que é uma mania que sempre teve, mas que está perdendo esse costume porque não quer me perder. Eu realmente já percebi que ele tem essa mania. Ele olha para todo mundo, seja homem, mulher, idoso, criança. Mas meu bem. Mas então, você acabou de responder sua paranoia. Se ele olha para todo mundo, seja homem, mulher, idoso, criança, mas quando a gente sai para algum lugar, eu percebo que ele disfarça para poder olhar para as mulheres. Isso mexe muito com o meu psicológico, porque eu estou sempre tentando desvendar se as olhadas são por maldade ou não. Tem vezes que vejo ele olhando para alguém. Qualquer pessoa que não faça eu ter ciúme, tipo alguém da família dele ou algum amigo. E penso, se ele estivesse olhando assim para alguma mulher, eu ficaria cheia de paranoia. E às vezes me convenço que sou paranoica mesmo, mas tem vezes que não consigo me convencer e fico morrendo de ciúme e desconfiança. É onde a gente briga e eu percebo que exagerei ou não. Meu anjo, primeiro que você está fazendo da sua vida um inferno. Certo? Isso que é, em primeiro lugar, você tem que ver que a pessoa que fica cheia de paranoias, ela faz da vida dela um inferno. Depois começa a fazer a vida do outro. Mas em primeiro lugar, a sua vida fica uma vida sem paz. Porque olha que desgastante que é isso. Eu ter que ficar observando se ele está olhando, se não está olhando, e eu tentar ficar identificando se tem maldade ou se não tem maldade no olhar. Ai, credo, Deus me livre e guarde de um negócio desse. São Bento, livrai-me desses bichos peçonhentos. Pare e pensa, meu anjo. Olha que desgastante que é isso. E essa informação sua me jogou lá no passado. Me deu gatilho e me jogou lá no passado, onde eu tinha um pouquinho de paranoia em relação a isso. Então, se eu estava na balada, por exemplo, com um namoradinho, isso quando eu tinha lá meus 27, 28, 30 anos, eu estava na balada com um namoradinho, por exemplo, então assim, parece que eu não estava curtindo a balada, parece que eu estava só aqui, ó aqui, ó, bem, chegava a ficar até vesgo, só aqui, ó, de rabo de zóio aqui, ó, pra ver se ele estava olhando para algum lugar.
Será que tá olhando para alguém? O que tá acontecendo? Então, assim, hoje, quando eu lembro daquilo, eu falo, nossa, que besteira, que bobagem. Porque, assim, eu não curtia o negócio. A sua energia está concentrada em observar a pessoa. E aí você coloca essas lentes de que vai olhar para alguém, vai olhar para alguém, vai olhar para alguém. Então, se a pessoa olha um pouquinho mais fixo para algum lugar e dá de calhar de na em frente àquele lugar, ele está olhando para um letreiro que tem lá, tipo, cerveja, não sei quanto, está olhando para aquele letreiro. Só que do lado daquele letreiro tem um balcão, né? Tem um letreiro, tem um cara. Então, no meu caso, né? Tô com meu namorado, tinha um cara lá, vamos supor. Isso não aconteceu comigo, não. Tô dando um exemplo. Tem um cara lá, bonitão, tal. Então, eu já tô com essas lentes da desconfiança, da paranoia, né? Será que tá olhando para alguém? Então, eu já tô olhando para ele, buscando ver se ele tá olhando para alguém. Então, de repente, ele, pum, fixou o olho lá. Ah, pronto, bem. Vai lá falar com ele. Por que você não vai lá falar com ele? Tá bonito, né? Gente, eu tava olhando ali o letreiro da cerveja. Ah, tá, eu sei, o letreiro da cerveja. Nossa, o letreiro da cerveja, né? Então, repito, isso não aconteceu comigo. Mas, se tivesse acontecido, naquela época, talvez eu tivesse reagido assim. Ou seja, aí já estragaria a noite. Então, quer dizer, aquilo já ficaria fervilhando dentro de mim. Então, quem estaria no inferno? Eu. Principalmente. Porque aquilo ficaria fervilhando em mim. Aquilo ia soar para mim como uma grande verdade. E quando ele falasse, gente, tava olhando pro letreiro da cerveja, eu iria achar que ele estava mentindo na minha cara, então ficaria com mais raiva ainda. Ele, por sua vez, poderia ficar irritado, porque tipo, eu tava olhando pra... Ah, tá. Então, quer dizer, eu começo a duvidar na cara dele. Ele começa a ficar irritado porque, tipo, tô falando a verdade. E eu esfregando na cara dele que, tipo, você tá mentindo. Ah, eu sou tonto agora. Então, pronto. Aí, ó o inferno que vira. Então, minha querida, no seu caso, eu tô pra falar que é paranoia. Porque você acabou de falar. Ele olha pra mulher, homem, idoso, criança, situações, né? Você mesma está usando a razão para te auxiliar. Situações que você viu ele olhando e que você fala, tá vendo? Se fosse ali uma mulher que eu considero gostosona e ele estivesse olhando, eu ia estar toda irritada agora, eu ia estar achando que era por pura maldade que ele está olhando. E não é, ele está olhando ali, tipo, pro primo dele. Ele ficou lá, tipo, olhando pro primo dele. Então, você mesma, a sua razão tá dando esses rompantes de luz para te iluminar. Mas, muitas vezes, a paranoia acaba falando mais alto. É diferente de uma mulher que às vezes chega aqui para mim e fala, André, meu namorado olha na cara dura, na minha frente, olha para as mulheres e chega até a entortar a cabeça. Mas ele só faz isso com mulheres, com aquelas que chamam a atenção dele. A gostosona que chama a atenção dele. Ele não faz isso com um homem, ele não faz isso com parentes, ele não faz isso com criança, ele não faz isso com idoso, ele faz isso só com as gostosonas, aquele biotipo que chama a atenção dele. Ah, tá. Aí a história muda de figura. Tenho essa paranoia porque quando a gente estava se conhecendo, ele olhava do mesmo jeito para minha amiga e depois saiu boatos de que eles ficaram. Ele nega até hoje, se eles ficaram ou não. Isso não me importa mais, porque a gente só estava ficando na época. Mas o fato de que ele olhava demais para ela já me fez criar paranoias, porque parece que ele olha do mesmo jeito para outras na rua. E ele sempre disfarça, mas acaba olhando. Então, bom. Aí, então agora, sinto muito, mas você introjetou esse negócio, ele nega. Tá, e a sua amiga? Porque assim, se ela é sua amiga, gente, a coisa mais fácil é perguntar pro amigo, né? Escuta, amiga, você ficou com ele? Não, de boa, porque a gente não tinha nada. Você não perguntou? Porque não é possível, não deve ser amiga. Você tá falando amiga só por falar, porque não deve ser. Deve ser uma conhecida. Eu nem troco ideia com a menina. Porque se é amiga, gente, pelo amor de Deus, lógico que a gente
a gente fala, que a gente conversa. Então, quer dizer, você pega essa situação, traz agora, transpõe para todas as outras vezes que ele estiver olhando para alguém. Ele me trata muito bem, nós somos muito parecidos, nossas ideias são as mesmas e temos atitudes completamente parecidas. Temos muita sincronia. Por isso percebo que ele disfarça para olhar para outras, porque se fosse o contrário, eu disfarçaria igual. Ou você está projetando nele desejos seus? Você tem desejo de olhar para outros caras, você talvez esteja olhando de rabo de zóio, né, bem, para outros caras, e aí você projeta nele alguma coisa sua. Agora, cuidado, né? A gente tem muita sincronia, então se eu estivesse no lugar dele, eu disfarçaria igual. Meu bem, você não pode pensar por ele. Vamos parar com esse negócio de eu achar que eu posso saber o que a pessoa está pensando. Você pensa que eu não sei? Você pensa que eu sou idiota? Eu sei o que a pessoa está pensando, eu sei quais são as intenções da pessoa, eu penso pela pessoa, eu ajo por ela. Não sei o que fazer. Estou trabalhando em mim para melhorar meus ciúmes, que já foi muito tóxico, e hoje percebo que já encanei com coisas totalmente sem sentido. E hoje melhorei muito. Não quero ser possessiva, mas não consigo deixar esse assunto de lado porque sempre vem à tona outra vez. Então, olha só. Eu já encanei com coisas totalmente sem sentido. Então, me parece que tem um histórico que nos leva a crer que, né, aqui, bem, no seu caso, está pesando muito mais para paranoia do que para algo que de fato ele está fazendo por maldade, por, né, aquele cara escroto, como eu disse, que às vezes aparece por aqui, onde o cara realmente olha, entorta até a cabeça, parece que ele quer fazer com que a mulher, sabe, se sinta diminuída porque ele está olhando para uma que ele, né, é mais gostosa que a namorada dele. Então, tá, esse meio aqui está pendendo muito mais a balança para o lado, sim, da paranoia. Me ajuda, por favor, esse assunto já me causou tantas e tantas crises de ansiedade, queria sua opinião. É óbvio que vai causar crise de ansiedade, né, minha querida? É o que eu falei, você tá aqui só maquinando onde ele tá olhando, que tá aqui só olhando aqui, então quer dizer, a minha cabeça não para, eu tô analisando gestos, será que ele tá olhando, não tá olhando com maldade, não tá, encarou lá, não encarou lá, olhou pra cá, não... Quem que não fica ansioso com tudo isso? Eu só de falar já me dá. Já tá me dando até uma vontade de colocar um Rivotril sublingual. Só de falar tudo isso aqui. E ficar vivendo tudo isso. Por isso que eu falo, né? Escuta, eu causo o meu próprio inferno. E o que eu deveria fazer então, André? Primeiro, analisar. A sua razão já está apontando caminhos. Analisar de maneira racional tudo isso que eu estou falando aqui. Essa análise que eu estou fazendo aqui é a análise que diariamente você tem que fazer com você. Por vezes, ela vai ser suficiente para eu eliminar tudo isso da minha vida só com essa autoanálise? Não. Então, por vezes, eu vou ter que buscar ajuda profissional, né, fazer um atendimento com uma pessoa que vai se aprofundar comigo nessas questões. Então, vai se aprofundar, essa paranoia está sendo fruto de uma insegurança, essa insegurança está vindo de onde? Onde está a raiz disso? Então, às vezes eu descubro a insegurança, sabe, em algo lá da minha infância, numa rejeição, quando, né, eu que era filha única, aí a minha mãe ficou grávida e eu queria morrer quando descobri que a minha mãe estava grávida, ou quando a minha mãe ficou grávida, fiquei super feliz, só que quando a criança nasceu, que a criança começou a receber as atenções, eu me senti colocada de lado. E, gente, tem tanta coisa que pode causar rejeição, a rejeição, por sua vez, vai gerando essa baixa autoestima, né? E isso gera insegurança, e depois eu vou transpondo isso para os relacionamentos amorosos. Aí precisaria de um atendimento, sem dúvida alguma, para, né, ter um aprofundamento em tudo isso.
Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.